Bom dia a todos, né? É um prazer revê-los aqui. Espero que estejam gostando do evento, que a noite tenha sido agradável após o evento. Professora Viviane, antes do início da sua palestra, o doutor Antônio Duarte, que é o nosso maior incentivador a nível nacional, para a criação de memorial, para levantamento da história do Ministério Público em todo o Brasil, ele gostaria de dar uma palavra de 2 minutos para que a gente pense, para que os colegas pensem para um próximo evento, em algumas propostas que a gente tem como diretriz para trabalho nesse próximo ano. Então, eu gostaria de chamar o doutor Antônio Duarte. Muito bom dia a todos. Bom dia, professora Viviane. Não vou roubar a atenção que vossa pessoa merece, certamente todos estão ávidos para ouvi-la. Mas, dentro do curso normal do nosso evento, eu não poderia deixar de solicitar a todos que, desde logo, já se despertem para a formulação da nossa Carta de São Paulo ou um documento similar, como aconteceu nos outros eventos, até para que a gente possa ter esse sentido de continuidade. Então, concitar todos para que já comecem a pensar nas conclusões, nas propostas, enfim, para que nós possamos materializar neste documento mais alguns elementos que possam impactar junto aos gestores, conscientizar todos aqueles que, de alguma forma, precisam ter a visão clara de que a história não pode deixar de ser cultivada diuturnamente, porque os fatos eles são irrepetíveis e, se nós não tivermos esse cuidado, este zelo, nós estaremos, de fato, contribuindo com a nossa inércia ou com a nossa omissão para que a história não se perenize. Então, a despeito dos documentos fundamentais que o CNMP conseguiu consolidar e que se projetam como instrumentos realmente fortes e decisivos para que possamos desenvolver essa cultura de memória, essa cultura de história no âmbito do MP, nós precisamos também partir para algumas conclusões que possam se projetar no tempo e no espaço, né, portanto, sedimentando esse esforço que vem sendo feito. Queria registrar também que nós, no CNMP, nós recebemos uma demanda da Associação dos Museólogos, justamente quando esses documentos vieram à baila, né, me refiro às resoluções 138 e 158, onde nós já prevíamos a necessidade que os ministérios públicos tivessem a figura do historiador, porque o gestor documental, o arquivista, nós já dispomos. E alguns ministérios públicos até já têm a figura do historiador, né? Mas, na maioria, pelo levantamento que fizemos, não possuem. E isso, para nós, é indispensável. Agora, nós esclarecemos a associação, a presidência da associação, que vemos com bons olhos, né, a perspectiva de que o profissional museólogo possa também estar no âmbito dos ministérios públicos, mas era preciso que primeiro nós tivéssemos a figura do historiador para fazer o levantamento, para construir esse acervo, que nós não possuímos, que os ministérios públicos não possuem o acervo, para que depois, numa segunda etapa, e isso já estava, inclusive, previsto nos documentos e nas cartas anteriores dos encontros nacionais. Não sei se recordam, mas nós já tínhamos colocado, na verdade, o profissional, a todos os profissionais que se devotam a essa área. Então, eu queria registrar esse aspecto e, por fim, para não roubar mais a atenção de todos e deixar que a professora possa realmente trazer seus conhecimentos para todos nós, eu queria também dizer que no último evento em Belém do Pará, nós tivemos 2 candidaturas, São Paulo e Pernambuco. Naquela ocasião, para sediar esse 8º evento. Naquela ocasião, por eleição democrática, preponderou São Paulo e aqui estamos usufruindo dessa hospitalidade, desse carinho
do povo de São Paulo e do Ministério Público Bandeirante. Mas nós precisamos já pensar no 9º evento, para a gente também não perder o sentido de continuidade. Eu acho que a cada evento nós vamos construindo ideias, aprimorando o nosso conhecimento, e isso não pode parar, isso tem que ser contínuo. Por isso mesmo, nós estamos ainda, porque naquela ocasião tínhamos deixado Pernambuco com a candidatura para o 9º evento, já tínhamos mais ou menos encaminhado. O doutor André, eu não vejo ainda na plateia, é promotor do Estado de Pernambuco e também é o representante do Nordeste, da região Nordeste, no Coplaname, no nosso Comitê Gestor do Plano Nacional de Gestão Documental e Memória. Eu, então, vou deixar Pernambuco com a palavra para que, ao final ou durante o transcurso do evento, possa se posicionar, mas também queria dizer que nós temos diversos outros estados da federação que podem se interessar em abrigar este evento, né, para que esta chama não pereça. Nós temos o Amapá, temos a figura do Procurador-Geral do Amapá, que é um cultor da memória e da história. Ele pessoalmente se devota a isso, tem uma predileção, faz disso um hobby, e, portanto, também vamos verificar se Pernambuco mantiver. Pernambuco, por toda a sua história, por todo o seu passado rico, poderia nos acolher lá com toda certeza, né, de forma positiva, mas também temos o Rio Grande do Sul, né, enfim. Mas eu vou aguardar, eu acho que a coordenação do evento pode aguardar Pernambuco se manifestar, né, para ver se o doutor Disseu, né, se sente à vontade para abrigar o 9º evento. Era isso, muito obrigado. Gostaria de apresentar a professora Viviane Panelli Sarraf, pós-doutora em Museologia na USP, com experiência em acessibilidade para pessoas com deficiência e público não usuais e diretora do Museus Acessíveis. Primeiramente, gostaria muito de agradecer a aceitação pelo pronto convite, pela disponibilidade e parabenizá-la pela dedicação por essa causa, aos que têm dificuldade e que necessitam de que os ambientes tenham acessibilidade. Essa, inclusive, é uma das lutas do Ministério Público. Então, por isso a importância dessa palestra, porque aqueles que já têm centros de memória possam procurar, buscar essa acessibilidade, e aqueles que estão em formação já tenham um planejamento pensando na acessibilidade. Muito obrigado, e a senhora está com a palavra. Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, do Memorial do Ministério Público aqui de São Paulo, para eu poder fazer essa fala aqui hoje para vocês. Então, eu vou apresentar para vocês alguns parâmetros gerais de acessibilidade em museus e centros de memória. E, antes de começar a falar, eu gostaria também de dizer que eu trabalhei muitos anos no Centro de Memória aqui de São Paulo, que é o Centro de Memória da Fundação Dorina Noil para Cegos, né? E que, ao longo de muitos anos, a gente conseguiu consolidar um trabalho e fazer desse Centro de Memória uma referência, né? Não apenas em acessibilidade, né, por conta da própria natureza da Fundação Dorina Noil para Cegos, mas também em relação à preservação do patrimônio mesmo. Então, eu acredito que o trabalho dos centros de memória, dos memoriais, são extremamente importantes para justamente, né, apresentar uma versão, né, as diferentes versões da história que os grandes museus oficiais não contemplam na sua natureza. Então, eu acredito que os centros de memória são instituições que têm um potencial muito grande de preservação, de pertencimento da população, né, das próprias pessoas que trabalharam nas instituições, que isso é muito importante. E que a acessibilidade ela pode ser, né, uma ponte, né, para os centros de memória também, né, se mostrarem, se abrirem para um público geral mais amplo, né, do que originalmente planejado.
Eu já trabalho com acessibilidade em museus há muitos anos, né? Então, como a doutora falou, para mim é uma luta mesmo, né? Que a gente assume, e é um trabalho que a gente vem percebendo que é cada vez mais importante para os museus e para os centros de memória. Então, eu sempre começo a minha fala apresentando um trecho da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que foi escrita em 1948, né? Então, já são aí muitos anos, né, onde é considerado que toda pessoa, independente de qualquer condição, ela tem o direito de tomar parte livremente na vida cultural da comunidade. Então, os museus, os centros de memória, eles fazem parte da vida cultural que é oferecida para todos os cidadãos. Então, o direito à cultura é um direito muito importante que não pode ser negado, não pode ser restrito às pessoas com deficiência por qualquer tipo de condição diferente do padrão de normalidade da sociedade, que também já é um padrão, né, bastante discutível. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente pensa prioritariamente nas pessoas com deficiência, que são as pessoas que mais necessitam do desenvolvimento dos recursos de acessibilidade. O público geral também se beneficia, né, dos recursos de acessibilidade. Eu já vou mostrar para vocês aí alguns parâmetros, alguns exemplos, mas as pessoas cegas precisam, de fato, que sejam desenvolvidas estratégias de acessibilidade tátil, de acessibilidade sensorial, para terem acesso, né, ao patrimônio cultural dos museus. As pessoas surdas precisam que sejam desenvolvidos recursos que respeitem, né, a sua primeira língua, no caso das pessoas que optam pela língua brasileira de sinais. Né? Então, essa é uma população prioritária para os recursos de acessibilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais ou menos 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência, e no Brasil, segundo o último censo do IBGE de 2010, são mais ou menos 45 milhões de pessoas, né, que representam 23,9% da população brasileira. Como a gente não tem, né, nenhum outro instrumento de pesquisa, a não ser o censo do IBGE, fica muito difícil contestar esse tipo de dado, né? E aproximadamente 1/4 da população brasileira com deficiência, a gente não pode também mais pensar que as pessoas com deficiência são uma minoria, como por muito tempo foi afirmado, né, por várias políticas, por várias leis. Na verdade, a gente fala de uma grande parte da população, e quando a gente pensa que as pessoas com deficiência não vivem sozinhas, isoladas, né, elas vivem na comunidade, elas se casam, elas trabalham, elas estudam na escola, na universidade, enfim, né, elas também formam, né, um grupo, né, em torno delas, que também se beneficia com os recursos de acessibilidade e se incomoda com a ausência dos recursos de acessibilidade. Então, quem tem um filho com deficiência, quem tem um pai, uma mãe, uma avó com deficiência, ao ir num espaço que não tem acessibilidade, né, essa pessoa também se incomoda. Porque fala, e se meu filho estivesse aqui comigo? E muitas vezes ele está. Então, a gente tem que pensar que a acessibilidade ela atinge uma grande parte mesmo da população. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência no Brasil, a gente tem, né, algumas deficiências que são consideradas na nossa legislação. Então, a deficiência física, né, muitas vezes a gente liga a deficiência física à cadeira de rodas, mas tem muitas pessoas com deficiência física que não usam a cadeira de rodas todo o tempo. Então, se vocês forem pensar as pessoas com baixa estatura, os anões, muitas vezes usam a cadeira de rodas em algumas situações e outras não. As pessoas com paralisia cerebral, existe uma diversidade muito grande. Existem pessoas com paralisia cerebral que não foram acometidas nos membros inferiores. Então, tem dificuldade de locomoção nos braços, na cabeça, na postura, e não necessariamente nas pernas, né? As pessoas que têm membros amputados, usuários de prótese, seja em algumas situações ou não. Então, você tem toda uma gama de pessoas com deficiência física. A deficiência intelectual, né, que inclui a síndrome de Down, e também um tema que é bem atual, que são as pessoas com microcefalia, né? Então, a microcefalia pode ou não ocasionar na deficiência intelectual, mas a gente tem uma gama da população que tem formas diferentes de cognição, de entendimento, de compreensão, né? Então, a gente tem que olhar também para esse público, como se comunicar com um público que entende diferente,
né, que tem uma dificuldade de aprendizagem, que tem uma dificuldade de compreensão, como comunicar o patrimônio dos museus, dos centros de memória, para essa população também. As pessoas com deficiência visual, que têm a cegueira total e a baixa visão, a deficiência auditiva também, né, tem a perda total e a baixa audição, e nunca confundir, né, nós que somos usuários de óculos, que temos miopia, astigmatismo, né, e que conseguimos uma correção eficiente com óculos, não quer dizer baixa visão. Né? A baixa visão, assim como a baixa audição, são níveis muito, muito abaixo da média que a própria medicina, né, coloca como, né, uma perda irreversível, né, e que não pode ser corrigida adequadamente com recursos ópticos. A deficiência múltipla, que é uma parcela muito pequena dentro, né, desses 24% da população, mas que são pessoas, né, que acabam sofrendo duas deficiências em um mesmo corpo. Entre elas, a gente tem as pessoas com surdo-cegueira, que não escutam e não enxergam, né, então é uma dificuldade de comunicação com o mundo, com a comunidade, com a sociedade muito grande, uma dependência muito grande de um profissional que acompanha essas pessoas o tempo todo. Então, imaginem uma pessoa que não enxerga e não escuta. Como que ela anda na rua, né, nessa rua que a gente tem, né? Como ela frequenta a universidade, uma sala de aula, né? Como ela consegue, né, interagir com os outros colegas, receber os conteúdos que são apresentados pelo professor. Então, é uma vida completamente diferente do que vocês podem imaginar. Não sei se aqui alguém tem algum parente, algum colega com surdo-cegueira e imagina como que seja esse dia a dia, como que seja essa comunicação. E a deficiência múltipla também tem outras variações. Uma pessoa que tem a deficiência física e visual, física e auditiva, existem, né, diversas combinações. E a partir de 2012, né, surgiu uma nova categoria no Estatuto, que é as pessoas com deficiência de comunicação. Então, as pessoas com síndrome de Asperger e o transtorno do espectro autista, que anteriormente eram consideradas pessoas com deficiência intelectual, mas um coletivo representativo dessas próprias pessoas, né, mostrou para a legislação brasileira que existe uma diferença, né, de deficiência das pessoas com autismo e Asperger, que não é uma deficiência intelectual, e sim uma deficiência de comunicação. E, a partir também dessa lei, hoje você tem, né, um olhar muito diferenciado e muito mais específico para as estratégias de terapia para essa população com Asperger e autismo. E, mais do que falar das diferentes deficiências das pessoas, a gente considera que, no público dos museus, dos espaços culturais, a gente fala de pessoas e das suas diferenças. Então, entre as pessoas com as suas diferenças, a gente tem as pessoas com deficiência, sim, os surdos, as pessoas com deficiência visual, física, intelectual, múltipla, mas outras pessoas que também se beneficiam da acessibilidade por condições específicas. Então, os idosos, cada vez mais, né, a gente vive no Brasil, a gente tem uma longevidade que vai aumentando. Então, quanto mais idade a gente vai perdendo visão, vai perdendo audição, possibilidades de locomoção. Então, a acessibilidade também beneficia muito a população idosa, assim como as crianças muito pequenas, né, que muitas vezes não conseguem enxergar, né, os recursos de comunicação de um museu, de uma exposição, porque eles são pensados para os adultos, né, para os adultos em pé. Né, então, a criança não consegue, né, ler uma legenda, ela não consegue ver o que está dentro de uma vitrine, né, porque esse espaço foi pensado por uma população de uma outra altura. Os visitantes de primeira viagem, incluindo aí os públicos indígenas e pessoas advindas de comunidades socialmente marginalizadas, que nunca foram em um museu, nunca foram em uma exposição, em um centro de memória, nem sabem como se constitui, né, essa comunicação, esses espaços. Então, os recursos de acessibilidade ajudam essa população também a compreender, né, a fruir essa cultura. Os imigrantes e refugiados, por uma questão também de acesso à língua, né? Então, a maioria dos imigrantes e refugiados, quando chegam ao nosso país, ainda não tem domínio da língua portuguesa. E os nossos museus, memoriais, se comunicam basicamente em português, né?
quando muito, com tradução para inglês. Mas muitas dessas pessoas também não têm acesso à língua inglesa. Então, a gente tem que pensar como comunicar sem estar tão ligado à escrita, né, a grandes textos. E pessoas que têm habilidades e inteligências que são voltadas à percepção e à comunicação sensorial. Né? Então, a gente muitas vezes esquece de considerar que existem os conceitos das múltiplas inteligências e das diferentes habilidades. Né? E considera que todas as pessoas, toda a população, né, lê muito bem, né, que todas as pessoas não se incomodam em passar 1 hora, 1 hora e meia em pé, lendo textos e vendo recursos visuais que não podem ser acessados de outra forma. Né? Então, a gente esquece que existe uma diversidade entre a população. E entre os visitantes com deficiência, se até 15, 20 anos atrás a gente muitas vezes pensava, né, as pessoas com deficiência vão chegar ao meu espaço cultural com grupos exclusivos. Então, vai vir um grupo da PAI, vai vir um grupo da ACD, vai vir um grupo da Fundação Dorina. E isso não corresponde mais à realidade, porque as pessoas com deficiência elas estão incluídas em todas as camadas de público, né, e em todas as camadas da sociedade. Então, a maioria das pessoas das crianças com deficiência está matriculada na escola regular, né, estuda em universidades, né, consideradas normais. Não existe nenhuma universidade especial no nosso país. Aliás, a única universidade destinada a pessoas com deficiência que eu conheço é a Universidade Gallaudet, que fica em Washington, que é uma universidade para alunos surdos, mas que tem alunos também sem deficiência auditiva. As famílias, né, então, as famílias são diversas, as pessoas cegas não casam só com pessoas cegas, e as pessoas surdas não casam só com pessoas surdas. Então, a gente tem uma família que é diversa. A terceira idade, né, então, são pessoas que vão adquirindo a deficiência, que muitas vezes não nasceram, não adquiriram na infância, na juventude, mas já depois dos 70 anos começam a ter problemas de visão, começam a desenvolver baixa visão, baixa audição. Turistas, né? Então, a gente muitas vezes tem uma consciência de que o público de turista é um público que chega, né, de camisa amarela, toda florida, chapéu, sandália, mas os turistas também podem ter deficiências, e o turismo inclusivo é uma grande tendência mundial. O público especialista também, artistas plásticos, historiadores, advogados, promotores de justiça, juízes com deficiência, que a gente tem, de fato, no Brasil, filósofos, estudantes universitários e pesquisadores que têm deficiência, e também os formadores de opinião. Então, não sei se vocês conhecem, vocês têm familiaridade com a figura da Mara Gabrilli, que é deputada federal, aqui por São Paulo, né, e que é uma deputada com paraplegia. Né? Então, ela é uma figura super importante, que já conquistou vários direitos para as pessoas com deficiência, e é uma formadora de opinião. Então, quando ela chega aqui nessa casa, quando ela vai no Museu Paulista, quando ela vai no MASP, ela não está olhando só o espaço, ela está olhando a acessibilidade para ela, né, e para todas as pessoas que ela também defende na sua atuação. E, mais uma vez, eu lembro, né, que quando a gente pensa nas pessoas, no público beneficiário de pessoas com deficiência, a gente tem que ter essa noção, né, de que as pessoas com deficiência elas não representam um público diferenciado, elas representam a diversidade, né? Porque a diversidade humana, hoje, ela não é uma exceção, ela é a norma. Né? E as pessoas com deficiência elas não vivem sozinhas ou não vivem em gueto só com outras pessoas com deficiência. Elas estão sempre acompanhadas dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus companheiros, dos seus alunos. Então, uma pessoa com deficiência que não tem o seu direito à cultura garantido, né, isso se espalha para todo o seu grupo de convivência. Dentro da museologia, né, da teoria da museologia, né, que fala sobre a preservação dos acervos, sobre a preservação da cultura, mas também fala sobre o indivíduo, a gente tem, desde o final dos anos 50, movimentos da museologia, que são, inclusive, movimentos atuais, né, que pararam de pensar somente na preservação do patrimônio e começaram a olhar para as pessoas, para o público, né, como o centro da cadeia museológica, o centro de atuação dos museus. Então, a gente tem primeiro o movimento da nova museologia, que aconteceu entre o fim dos anos 50 e os anos 70, que foi o primeiro movimento teórico que pensou no público como centro de atuação do museu.
a sociomuseologia, que surgiu nos anos 70 e 80, que considera a museologia como recurso para o desenvolvimento sustentável da humanidade. E quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável da humanidade, a gente pensa nas pessoas com as suas diferenças, com a sua diversidade também. E o movimento atual da museologia, que é considerada museologia social, né? Inclusive na Unirio, no Rio de Janeiro, né? O mestrado em museologia, o doutorado em museologia, ele trata da museologia social, então a importância, né, desse pensamento, que considera que os museus têm que estar a serviço da sociedade e têm que se adequar às necessidades da sociedade, às novas demandas, a tudo que surge por parte das pessoas e da sociedade. Então, nesse sentido, se o objetivo do museu é atender às demandas sociais, hoje a acessibilidade e a inclusão são demandas sociais urgentes e que estão na pauta de todos os museus e instituições de preservação do patrimônio. O Conselho Internacional dos Museus, que é o ICOM, também, que é uma instituição muito importante para todo mundo que trabalha em museu, em memorial, para todos, né, os museólogos e especialistas em museologia, né, de certa forma, ele apresenta uma consideração ainda um pouco ultrapassada em relação às pessoas com deficiência. Então, no Código de Ética do ICOM, foi um documento redigido em 2006, então já tem aí uma defasagem temporal, é afirmado que deve ser dada atenção diferenciada aos, né, a tradução para o português é usada como portadores de necessidades especiais, que é uma terminologia que já não se usa mais também. Então, a gente sempre que se comunica, que fala sobre o público de pessoas com deficiência, tem que respeitar a terminologia atual, né? E com todo o histórico de conquistas sociais, a partir da década de 80 do século XX, a gente pode afirmar que os museus devem trabalhar para ir muito além de uma garantia de uma atenção diferenciada, revendo o seu formato e planejamento frente ao paradigma da inclusão. Então, a acessibilidade nos museus, nos espaços culturais, vai muito além de dar uma atenção diferenciada, né? Vai no sentido de se adequar para uma sociedade que é diversa e que os seus membros têm diferenças. O conceito de acessibilidade atual, ele teve, né, uma transformação a partir de 2015, quando foi decretada a Lei Brasileira de Inclusão, né, lei essa também que foi muito batalhada pela própria Mara Gabrilli. Então, a partir do texto da lei, é considerado acessibilidade o direito que garante à pessoa com deficiência viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Então, esse conceito ele muda um paradigma anterior, que era muito ligado à norma brasileira de acessibilidade, e que acreditava que a acessibilidade ela estava restrita às condições físicas, de acesso, de alcance e de uso com segurança. Então, para a nossa sociedade, garantir os direitos de cidadania e de participação da pessoa com deficiência são muitas mudanças que precisam ser implementadas de fato. O que eu falei lá no início, como comunicar, né, o patrimônio cultural para uma pessoa cega? Como comunicar o patrimônio cultural para uma pessoa surda que se comunica basicamente com a língua brasileira de sinais, que é diferente da língua portuguesa? Né, segue uma estrutura muito parecida, mas se comunica através de sinais e não de um texto escrito. Né? Como comunicar o patrimônio cultural para pessoas com deficiência intelectual, que têm um funcionamento cognitivo diferente do que é considerado pela educação, pela comunicação como normal. Então, a gente tem muitos desafios. Né? E como garantir que essas pessoas também tenham o direito de usufruir, de pesquisar nos nossos acervos, né, de trabalhar nos nossos espaços culturais, de desenvolver novas propostas. Que as pessoas com deficiência elas não são só um público usuário, elas são um público também consumidor e transformador do patrimônio cultural. E o conceito de acessibilidade cultural, que é um conceito também que está muito em voga, que se fala muito, inclusive existe o curso de especialização em acessibilidade cultural, da UFRJ, que já vai para a sua 4ª turma. Então, esse conceito acredita que a acessibilidade cultural é um conjunto de adequações, medidas e atitudes que visam proporcionar bem-estar, acolhimento e acesso à fruição cultural para pessoas com deficiência, beneficiando os públicos diversos. Né? Então, já existem várias pesquisas, vários estudos, né,
e muita realidade que afirmam, né, que a acessibilidade, sim, beneficia um público muito mais amplo do que os 24% da população com deficiência. Aplicada aos museus e centros de memória, a acessibilidade significa o quê? Que as exposições, né, que são a base de comunicação dos museus, dos centros culturais, nos espaços de convivência, que as pessoas usufruem, então, jardins, restaurantes, auditórios, salas multiuso, os serviços de informação, como bibliotecas, arquivos, bancos de dados, e também os programas de formação que muitos museus oferecem, tem que estar ao alcance de todos os indivíduos, perceptíveis a todas as formas de comunicação e com sua utilização de forma clara, permitindo a autonomia dos usuários. E que os espaços culturais, para serem acessíveis, precisam que os seus serviços estejam adequados para serem alcançados, acionados, utilizados e vivenciados por qualquer pessoa, independente da sua condição física ou comunicacional. E esses parâmetros, apesar de parecerem muito difíceis, hoje, com as novas tecnologias, né, e com os avanços também da área de educação e comunicação, se fazem muito mais fáceis de serem desenvolvidos. Né? Então, hoje a gente tem vários aplicativos, vários softwares, vários programas, né, informacionais que ajudam a desenvolver recursos de acessibilidade de comunicação. E a própria informação, né, que hoje ela é fornecida na formação dos arquitetos, dos engenheiros, já contempla também itens de acessibilidade, já contempla a questão do desenho universal. Então, hoje a gente já tem um cenário muito mais positivo em relação ao desenvolvimento da acessibilidade, muito menos barreiras, né, a superar. No caso das políticas e leis no Brasil, a gente tem uma legislação que ela é grande, né, ela não é enorme, mas ela é uma legislação presente, e já desde a década de 80. Pensando que a norma brasileira de acessibilidade, que é tão conhecida, que é tão debatida, que é tão utilizada, ela já existe desde 1984. Foi inspirada pela ISO 2000 americana, que foi criada em 1980. A lei de cotas, que é de 93, é uma lei que garante, né, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, seja o mercado de trabalho corporativo, sejam as instituições públicas. Né? Então, já não é uma novidade que as empresas, as repartições, precisam contratar pessoas com deficiência. Né? Existe essa lei porque existe também muito preconceito, ainda por parte da sociedade, sobre a capacidade, as potencialidades das pessoas com deficiência. Em 2004, foi lançado um decreto-lei que regulamentou leis anteriores que garantem os direitos da pessoa com deficiência, e foi a primeira vez nesse decreto que surgiu, né, a discussão sobre o acesso à cultura para pessoas com deficiência. E, nessa primeira legislação, se considerava a gratuidade no ingresso dos museus, das peças teatrais, dos cinemas, para as pessoas com deficiência. E, desde então, muita coisa avançou. Né, o que já foi incluído tanto na Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, quanto quando o Brasil assinou, né, o texto da Convenção da ONU, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil assinou em 2008, e, a partir de então, essa convenção passou a valer como emenda constitucional. Né? Então, muitas ações, muitos programas, muitas políticas foram criados a partir de 2008, uma vez que o Brasil assumiu, né, mudar a sua Constituição em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Eu gosto sempre de destacar que, apesar da gente muitas vezes só ver o lado ruim das coisas, né, só criticar o que a gente não tem, o Brasil é considerado pela ONU um dos países que mais desenvolveu recursos e políticas de acessibilidade, né, em âmbito geral, a partir da assinatura da Convenção. Então, uma vez que o país assina a Convenção, a cada 2 anos ele tem que emitir um relatório, né, para os membros da ONU que controlam, né, essa Convenção, e aí, então, os membros da ONU dão um parecer. E, nos relatórios de 2010 e 2012, o Brasil foi considerado um dos países que mais avançou em acessibilidade, diferente de vários outros países da América Latina que não tiveram o mesmo desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, né, que incorporou vários dos decretos da Convenção, passou a trazer inovações que outros países da América Latina não têm, como o acesso à cultura,
que é o capítulo 9, que é bem extenso, que fala que todas as instituições culturais têm que promover a acessibilidade, então, tem que oferecer suas exposições com audiodescrição, com comunicação em libras, que os espaços têm que estar acessíveis, independente do tombamento do edifício. Então, tudo isso são conquistas que a gente também tem que olhar e celebrar, né? E conhecer a lei para que a gente não deixe de cumpri-la para garantir os direitos das pessoas com deficiência. E, falando em termos práticos já, né, o que a gente precisa para tornar os museus, os espaços culturais acessíveis? Então, a gente tem a dimensão da acessibilidade física, que é fundamental, né, que ela não pode deixar de existir. As pessoas com cadeira de rodas, os idosos com equipamentos de mobilidade não conseguem acessar espaços que não tenham recursos de acessibilidade física, mas a gente tem que pensar baseado no desenho universal, que oferece soluções que sejam para todos. A comunicação acessível, que é extremamente importante por vários fatores que eu já venho afirmando. O acesso à informação livre de barreiras. Então, como eu vou saber que o museu, que o espaço cultural são acessíveis, se eu não tenho essa informação divulgada no site, no folheto, em todos os meios de comunicação? A acessibilidade atitudinal, que é considerada, vamos dizer, a mais importante, é a que retroalimenta essa cadeia. Então, as pessoas que trabalham na instituição precisam, né, respeitar os direitos, precisam eliminar as barreiras que existem na gente, porque nós não temos culpa de sermos criados em diferentes fases da sociedade, né, com várias ideias preconcebidas sobre pessoas com deficiência, que foram passadas pelos nossos pais, pelos nossos avós, mas que a gente tem que mudar. E também a questão da divulgação e da avaliação, que são extremamente importantes, né, para que esse ciclo se complete. Então, quando a gente pensa em acessibilidade física, não é só rampas, corrimãos, elevadores, não é só a eliminação das barreiras de arquitetura, mas imaginar que um espaço expositivo ele também tem que ser acessível na sua concepção. Então, como as crianças e as pessoas com cadeira de rodas vão conseguir acessar o conteúdo que está dentro de vitrines? Que altura que tem que ter esse texto ou essa imagem que está na parede? Né? Que tamanho de letra que tem que ter para as pessoas com baixa visão poderem ler também? Né? Então, são várias, né, as dimensões da acessibilidade física. Quando a gente pensa nas pessoas cegas, como que elas vão se locomover sozinhas dentro de um espaço? Né? Então, se não tem as rotas de piso tátil para ela poder se localizar com autonomia. Né? A sinalização auditiva para o visitante cego. Então, são várias as camadas, né, de acessibilidade física. A iluminação, que precisa ser difusa e adequada para que todos os visitantes possam, né, perceber o espaço. São várias as dimensões. E o desenho universal é uma teoria muito interessante, né, que foi criada nos anos 70 por arquitetos com deficiência física, que pensa na acessibilidade física, mas com soluções que sejam boas para todas as pessoas. Então, esse conceito da gente pensar na criança, no idoso, na pessoa com mobilidade reduzida, além da pessoa em cadeira de rodas, vem do desenho universal, né, que são propostas de adequações que sejam boas para as pessoas diferentes, não só para a pessoa com cadeira de rodas, só para o cego, só para a pessoa surda. Então, essas adequações elas têm que beneficiar todos os usuários, independente da sua condição. Então, aqui alguns exemplos mais claros, né, de tudo que eu estou falando. Então, um museu como o Victoria and Albert Museum, que é um museu super importante de Londres, que tem visitantes do mundo inteiro, turistas, escolares, que não sofrem nenhum problema de visitantes. Né? Então, um museu que é muito representativo dentro da cidade, mas é um museu que está sempre pensando na acessibilidade dos visitantes. E eles criaram um recurso que hoje é usado por grandes museus internacionais, que é um recurso de acessibilidade muito simples. Então, eles oferecem banquinhos de alumínio, né, que podem ser levados pelos visitantes para qualquer lugar de dentro das salas de exposição. Então, um visitante idoso pode usar. Esse é um grande recurso, né, para os visitantes idosos que precisam sentar, descansar em diferentes espaços, mães que estão amamentando seus filhos, grupos de crianças, né, que estão tendo uma aula dentro do museu, uma visita educativa. Então, é um recurso de acessibilidade extremamente simples e que leva,
né, essa bandeira do desenho universal. Serve para pessoas com diferentes disposições. Um outro exemplo que a gente tem aqui, né, aquela imagem lá de cima do Museu Arqueológico de Alicante, na Espanha, que é um museu também muito representativo da cidade de Alicante, e que tem toda uma área interativa, educativa sobre arqueologia, que pensa nas pessoas com diferentes alturas e com recursos de mobilidade. Então, a gente vê um adulto, uma criança bem pequena, utilizando o mesmo recurso educativo, que é feito com base na comunicação sensorial, com recursos em braille, mas que pode ser usado por diferentes pessoas, usado e compreendido. Então, isso é acessibilidade e desenho universal. E essa última foto aqui embaixo mostra a Casa-Museu La Barbera de Aragone, em Vila Joiosa, também na Espanha. Então, vocês imaginam que essa é uma casa do século XVI, tombada por todos os níveis de patrimônio histórico na Espanha, e que teve que ser reformada para receber os visitantes e, junto com a sua reforma, receber os recursos de acessibilidade. Então, a gente vê aqui uma visitante em cadeira de rodas, né, podendo ter acesso ao material de uma vitrine, que foi uma vitrine feita com o design dos móveis antigos da casa, dos móveis do século XVI e XVII, mas com a altura adequada à acessibilidade, com o recuo inferior para ela poder se aproximar dessa vitrine. Então, são coisas, muitas vezes, muito simples, que basta ter um pouco de criatividade para desenvolver. Aqui, outros recursos de acessibilidade física. Então, a questão, por exemplo, do uso do piso tátil e da circulação nos ambientes, né? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, em um visitante que está com cadeira de rodas, em um visitante que usa a bengala, né, para se locomover, um visitante cego, ele precisa de um espaço mais largo de circulação, né? Então, ele tem que usar um corredor de, no mínimo, 1,20 m. Então, quando a gente desenha uma exposição, um espaço expositivo, tem que considerar isso. Como que esse visitante em cadeira de roda, com seu acompanhante, vai circular, se ele tem espaço? Se o visitante cego ele tem espaço suficiente para rastrear essa rota de piso tátil? Se a altura do mobiliário está adequada para a criança, para a pessoa em cadeira de roda? Então, aqui são os exemplos do Centro de Memória Dorina Noil, que a gente teve a oportunidade de desenvolver um espaço expositivo totalmente acessível, né? Então, uma pré-disposição, e quem quiser visitar, está aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde, aqui em São Paulo. E um outro exemplo de uma grande exposição que ocorreu no SESC, que foi a exposição Energia, com um espaço extremamente complexo, onde, né, foi possível também desenhar toda uma rota de circulação acessível, também com piso tátil, para todos os visitantes circularem com autonomia e conforto. E essa dimensão do conforto e da ergonomia é muito importante. Quando a gente pensa na comunicação acessível dentro do museu, dentro do centro de memória. Então, o que a gente comunica no museu e no centro de memória? Prioritariamente as nossas exposições, que são a nossa forma de comunicação com o público. Então, vai além da dimensão da comunicação que divulga, né? Então, se eu tenho um prédio histórico, como que eu vou falar dele? Né, para uma pessoa cega, eu posso usar uma maquete tátil para a pessoa tocar e conhecer essa arquitetura. Como que eu vou comunicar todas as imagens para o visitante cego? Então, eu posso usar a audiodescrição, que é uma técnica, né, que descreve as imagens para as pessoas cegas, e que hoje é extremamente usada no cinema, no teatro, e que também é obrigatória pela Lei Brasileira de Inclusão, e já desde 2011 é obrigatória na TV aberta. Então, muitas pessoas não sabem, mas na TV aberta, todos os canais, eles precisam ter uma parte da programação com audiodescrição, né, para o telespectador cego também, né, está incluído nessa programação. Né, inclusive, o Ministério das Comunicações já multou a Globo e o SBT essa semana por não estarem cumprindo de forma adequada a programação com audiodescrição. Então, é sempre bom a gente estar atualizado no que está acontecendo. Estratégias de mediação multimodais e sensoriais, então, que explorem todos os sentidos e não só a visão, são muito importantes também, não só para os visitantes cegos, mas para os visitantes com deficiência intelectual, com autismo, né, que têm um aprendizado baseado no equilíbrio sensorial.
textos de identificação de peças em braille, com letras ampliadas, com alto contraste. Então, muitas vezes, o tamanho das letras de identificação nos museus, nas exposições, são uma barreira não só para quem tem baixa visão, mas para muitos de nós, né, que precisamos de letras maiores para ler. Né? E não custa nada, né, aumentar o tamanho da letra, ter um contraste adequado para proporcionar conforto para todos. Né? Publicações acessíveis. Então, a gente faz um catálogo, um folheto, e, geralmente, a gente imprime em tinta, normal, com imagens. E não pensa se vem um visitante cego, que ele pode querer levar uma versão em braille, se vem um visitante surdo, que ele também pode ter acesso a esse conteúdo usando a língua brasileira de sinais. Então, são vários recursos que proporcionam uma comunicação acessível do nosso conteúdo. Né? E Libras, né, a língua brasileira de sinais, ela é a segunda língua do nosso país, né, do Brasil, também por um decreto-lei de 2002. Né? Então, hoje, a população surda, as crianças, os jovens, eles têm o direito à educação bilíngue. O que isso quer dizer? A educação, a primeira língua, que é a língua brasileira de sinais, e a segunda língua, a língua portuguesa. Né? Então, para toda essa população jovem, crianças e jovens, a língua brasileira de sinais é muito mais fluente do que a leitura da língua portuguesa. Não que as pessoas surdas não leiam língua portuguesa, elas leem livros, elas escrevem, mas pela a língua materna ser a língua de sinais, por uma série de estudos e pesquisas na área de educação de surdos, né, a comunicação em Libras ela é sempre muito, né, bem recebida pelo público surdo. Né? Então, é muito importante a gente respeitar, conhecer e sempre tentar se comunicar também na língua brasileira de sinais. Então, aqui alguns recursos, né, de comunicação acessível. O MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, é um dos grandes exemplos de acessibilidade em museus para o mundo todo. É um museu extremamente premiado, né, e muito bem considerado também pelos seus visitantes com deficiência. Então, o MAM é um museu que toda exposição tem a audiodescrição gravada em aparelhos, tem os videoguias em Libras. As exposições, a gente sempre faz um trabalho de acesso tátil às obras que estão expostas. Né? Então, eu posso dizer isso porque eu sou consultora do MAM, já vão fazer 11 anos. Né? Em toda a exposição, a gente trabalha para que peças que estão lá expostas, peças do acervo de colecionadores, possam ser acessadas pelos visitantes cegos. Um outro museu que é muito bacana aqui de São Paulo é o Espaço Perfume, que é da Fundação Boticário, que é um museu que conta a história do perfume e ele usa várias estratégias de comunicação olfativa. Então, ele não conta só teoricamente a história do perfume. Você vai lá, você é convidado a apertar alguns botões e sentir odores que a gente reconhece através da nossa memória. Então, como que foi desenvolvida, né, a perfumaria desde o Egito Antigo, dos fenícios, enfim. Né? É interessante também ir visitar e conhecer como é possível fruir o patrimônio através dos outros sentidos. E um outro exemplo, eu falei da maquete tátil. Né? Então, o Centro de Memória lá da Fundação Dorina, apesar de ser um espaço museológico pequeno dentro da instituição, né, a gente produziu uma maquete tátil, onde os visitantes cegos podem entender como que é o espaço de exposição, e ela também é muito utilizada, né, nas visitas com crianças, com pessoas com deficiência intelectual, que muitas vezes têm dificuldade de compreender, né, como que é a distribuição de um grande espaço. Né? Então, através de uma maquete, né, as pessoas podem concretizar, né, como que é esse espaço onde elas estão circulando, que elas vão conhecer, que recursos que possuem. E essa questão da maquete tátil, ela é usada também em grandes museus do mundo e até em monumentos históricos. Então, quando você vai para Portugal visitar a Torre de Belém, né, que todos os brasileiros sempre querem visitar, né, conhecer esse lugar que é tão importante também para a nossa história, em frente à Torre de Belém, você tem uma maquete tátil em bronze, que todo mundo, todas as pessoas podem ir lá e conhecer, tocar, ver, né, esse prédio tão importante em uma escala menor. E aí tem lá todos os recursos de comunicação, o texto sobre a torre em braille para os visitantes cegos. Né? E você tem isso em monumentos do mundo espalhados por aí. O acesso à informação. Né? Hoje, quem sai de casa para visitar um museu, para visitar uma exposição, sem antes olhar o site da instituição na internet? Alguém faz isso?
Raramente, né? Muito difícil a gente se desapegar e falar assim, eu vou. Né? Mas eu não sei se vai estar aberto hoje, né? Se abre todo sábado, que nem o Memorial da Inclusão de São Paulo, que só abre um sábado do mês. Né? Vai que o Museu do Futebol vai ter jogo no estádio, aí eles vão fechar mais cedo. A gente sempre, né, no Brasil e no mundo, está sempre de olho nos sites, né, nas páginas do Facebook, dos espaços culturais, para saber se, de fato, eles estão abertos para nos receber. Né? E existe uma forma de você fazer o site para que ele seja acessível para todos, para que as pessoas cegas consigam navegar, para que as pessoas que usam mouses diferenciados, pessoas que não movem os braços, ou não movem a cabeça, ou têm dificuldade de fala, também possam, né, usar esses sites, que é a norma de acessibilidade do W3C. E o site acessível, hoje, pela nova tecnologia, ele não é diferente de nenhum site. Ele não é feio, ele não é só preto e branco, ele não deixa de ter imagens, mas os programadores precisam conhecer para conseguir desenvolver sites acessíveis, para que as pessoas, com todas as suas diferenças, possam ter acesso à informação. Outras maneiras de acesso à informação dos museus são as publicações que a gente produz, os catálogos, os folhetos, as revistas, né, e que a gente pode desenvolver em formatos acessíveis, né, para beneficiar pessoas com diferentes formas de comunicação. As informações técnicas e de serviços, então, os painéis, né, onde tem ali horário de abertura, tal, o que pode, o que não pode fazer, pensar que as pessoas que visitam, muitas vezes, não entendem o que é esse texto escrito, não podem ler porque não enxergam, ou não leem porque não é a sua primeira língua, não são fluentes em português. Então, como produzir, né, recursos diversos para dar acesso a essa informação. Né? Os filmes, os vídeos, os monitores que existem no nosso espaço com vídeos, se eles têm as tecnologias de acessibilidade, então as legendas para os surdos, as janelas de libras, né? Então, pensar em toda essa dimensão de informação dos nossos espaços, se elas estão chegando para todos os usuários. Né? E, muitas vezes, isso é feito de forma muito simples. Então, ali em cima, né, um exemplo de site acessível, eu coloco o site da minha empresa, né, porque ele foi desenvolvido para ser um site acessível, e aí vocês podem ver, é um site que você olha assim e fala, site normal, porque o site acessível é um site normal. Na verdade, quem programa é que tem que conhecer a acessibilidade. Então, por exemplo, a imagem que está lá, né, lá em cima, ela é, quando é feita a programação, tem um campo para você fazer a descrição dessa imagem. Então, quando a pessoa cega vai acessar o site, ela não navega que nem a gente, com um mouse, né, e ela enxerga o que ela quer acessar. Então, ela não está vendo, ela vai navegar pelo site com os botões do teclado, com o tab, com os botões de direção. E, quando ela parar em uma imagem, se essa imagem foi descrita na programação, ela vai escutar a descrição da imagem, e não o nome da imagem, né? Banner de não sei o quê. Né? Isso não traz informação nenhuma. Então, muitas vezes, a informação acessível ela é uma coisa muito simples de se disponibilizar. O que a gente precisa é conhecer. Então, uma exposição, por exemplo, a gente pode ter um mapa tátil que informe para o visitante cego aonde estão as obras. Né? A gente pode ter um catálogo com texto em braille ampliado para que esses visitantes com deficiência visual possam acessar o conteúdo. Um outro exemplo que eu gosto sempre de dar, o Museu das Crianças de Manhattan, que é um espaço super interativo, super sensorial, ele considera também importante informar para as famílias que têm filhos com deficiência como usufruir de todas as instalações sensoriais com segurança. Então, eles têm, né, em todos os andares do museu, esses caderninhos, como esse que está aqui na foto, para que os pais de crianças com deficiência saibam como usufruir dos recursos sem nenhum problema, com toda a segurança. E esses manuais eles estão em inglês, em espanhol e em chinês, que são as línguas que a maior parte dos visitantes desse museu falam, né, porque tem uma população imigrante muito grande também em Nova York. Então, né, para a gente pensar, considerar, né, esse pensamento do acesso à informação. E, por último, né, uma legenda super acessível do Museu Quai Branly, da exposição La Rivière, que é uma exposição acessível, permanente, que tem nesse museu. Então, a legenda da obra ela tem o texto impresso, ela tem o texto em braille, ela tem o símbolo do audioguia para o público convencional e, em relevo, né, o símbolo do audioguia para as pessoas cegas. Então, em uma legenda só, você dá acesso à informação
para vários visitantes diferentes. Isso também é uma coisa muito simples da gente fazer, com os recursos que a gente tem hoje. Acessibilidade atitudinal. Então, quando a gente fala da atitude das pessoas, né, a gente está falando de todas as pessoas que trabalham dentro do nosso museu, do nosso memorial. Não só dentro, mas fora também. Então, segurança, que fica do lado de fora ou na recepção do prédio, as pessoas que trabalham na recepção, né, os educadores, os historiadores, todo mundo que atende o público, né, eles têm que estar conscientes sobre os direitos da pessoa com deficiência, né, e o seu status atual, que as pessoas com deficiência, né, se locomovem sozinhas, estudam, trabalham, então podem estar chegando no museu para fazer uma visita, podem ser pesquisadores, podem ser jornalistas. Então, como atender de forma adequada para evitar qualquer tipo de gafe que muitas vezes acontece. Então, para isso, né, existem vários cursos que são oferecidos hoje na área de acessibilidade cultural, cursos que são oferecidos por universidades públicas, particulares, por instituições de atendimento à pessoa com deficiência, treinamentos fechados para a equipe do espaço cultural, que muitas empresas oferecem, né, e instituições também, parcerias com instituições inclusivas para ter intercâmbios de longo prazo, conhecer melhor o público, formar um conselho de acessibilidade, então ter pessoas com deficiência que ajudem, né, o museu, o espaço cultural a se atualizar na área, ter colaboradores com deficiência no espaço cultural trabalhando, isso é lei, né? Além de cumprir a lei, você tem o benefício de aprender a conviver com as pessoas e compreender melhor suas necessidades, né? Treinamentos diversos, né? Então, ensinar como guiar uma pessoa cega em um espaço, né? Poder acolher também bem as pessoas com deficiência que têm cão-guia, né? Então, não é tão novo no Brasil, né, a presença do cão-guia, mas muitas vezes existem barreiras de atitude que impedem que a pessoa cega circule com o seu cachorro, né? E várias outras formas de você tornar o seu espaço acessível através dos recursos humanos. Então, aqui eu dou alguns exemplos, né? Aquela foto superior, no MAN também, que é um museu super acessível. Todos os funcionários do museu eles recebem um curso de língua de sinais, né? Então, um curso que começa no básico e vai até o avançado. Eles têm educadores surdos que trabalham no MAN e recebem um grande público. Mas não adianta que a língua de sinais esteja restrito somente ao educador surdo. Então, a equipe do MAN toda, né, tem o direito de aprender Libras para se comunicar, não só com o educador surdo, mas com todo o público surdo que frequenta o museu. A outra foto superior, né, na Fundação Dorina Noel para cegos, a oferta de treinamentos, né, de como orientar pessoas cegas, como se comunicar com esse público, né, cursos que ensinam, né, além de orientação de visitantes cegos, como auxiliar pessoas em cadeira de rodas, né, então, e conselhos de acessibilidade. Então, uma série de recursos que fazem do espaço cultural, né, um espaço mais acolhedor no seu âmbito de atitude, o que é muito importante. E a inclusão profissional. Então, eu falei, né, o educador surdo do MAN, que é o Léo Castilho, que está aqui em cima na foto, que hoje é um cara super conhecido. Está na mídia, é ator, trabalha em várias áreas, trabalha muito com a eliminação de barreiras atitudinais, né, e, realmente, o trabalho dele mudou a atitude do MAN em relação a toda a comunidade surda. Aquela outra imagem mostra também o Rogério Ratão, que é professor de escultura do MAN e que é cego, né? Então, o Rogério é um artista cego, é um escultor, e que ele, sendo responsável pelos cursos de escultura do museu, ele traz também uma nova perspectiva para todo mundo que, né, frequenta os cursos do MAN, né? Então, mostra a capacidade da pessoa com deficiência. Essa outra imagem aqui embaixo mostra os participantes do programa de trainees para adultos com deficiência intelectual do Museu Smithsonian, nos Estados Unidos. O Smithsonian, né, é uma instituição de museus federais americanos, são 21 museus que são administrados pelo Instituto, sendo 19 em Washington e os outros 2 espalhados, né, em outras cidades americanas. E foi criado em 2014 esse programa de trainee para dar a oportunidade de adultos com deficiência intelectual trabalharem por 2 anos nos diferentes museus do Instituto e terem
em paralelo, treinamentos, capacitações para melhorar suas condições de trabalho, e findo esse programa de trainee, então, esses adultos eles podem optar por continuar trabalhando no museu ou serem encaminhados para outras áreas de interesse, né? E é um programa muito importante porque a empregabilidade para pessoas com deficiência intelectual ainda é um grande desafio. É muito difícil. Os profissionais de RH têm várias concepções pré-concebidas que muitas vezes dificultam, né, o acesso da população de pessoas com deficiência intelectual ao trabalho, né, relegando muitas vezes essas pessoas a um atendimento ao público ou a um trabalho, né, que fica aquém das suas capacidades, né? Então, um programa de trainee ele ajuda a desenvolver também, né, essas pessoas para outras possibilidades de trabalho. E a última imagem, que mostra a Betsy Ebard, que é uma figura super importante, que é a coordenadora do projeto de acessibilidade do Smithsonian, né, que criou esse programa, além de vários outros recursos que o museu oferece e desenvolve já há muitos anos, né? Então, o Smithsonian é uma instituição super de referência e que também saiu na frente em relação à empregabilidade de pessoas com deficiência no espaço cultural. Quem for hoje, né, tiver a oportunidade de ir para Washington, visitar os museus, vocês vão se deparar na recepção dos museus, nas salas de exposição, várias pessoas com deficiência intelectual que estão trabalhando e que trabalham no atendimento ao público, né? Então, dão informações, ajudam a gente a conhecer melhor as exposições. Então, é um trabalho super importante mesmo e que quebra muitos paradigmas. A questão da divulgação é super importante, né? Então, como os visitantes com deficiência vão saber de todos os recursos de acessibilidade que a gente desenvolve? Muitas vezes, né, as pessoas com deficiência não usam os mesmos canais de comunicação que a gente, né, usa ou imagina. Então, ainda existem canais de comunicação que são segmentados por questões diversas, né? Então, o público surdo usa muito canais que priorizem mensagens de vídeo, né? Então, o YouTube, o Facebook é muito usado na divulgação, né? Também as mensagens de vídeo no WhatsApp. Então, a gente precisa conhecer para saber divulgar corretamente. As pessoas cegas usam muito o rádio. O rádio é uma fonte de informação muito importante para a pessoa cega. Então, se a gente quer divulgar uma estratégia bacana para esse público, também apostar no rádio, que às vezes fica um canal um pouco obsoleto, né, por toda a questão das novas tecnologias, né? Ainda existem muitas listas de discussão de pessoas com deficiência, então é legal conhecer, trocar informações e divulgar o seu trabalho. E o boca a boca é muito importante também, né? Então, uma pessoa falando para outra, olha, eu fui, é legal, tem recurso de acessibilidade, e isso faz crescer cada vez mais o público com deficiência nas instituições culturais. Então, aqui alguns exemplos de canais, né? Então, existe a revista virtual, que é o Vida Mais Livre, né? Que é um canal de informação super importante, que é um canal que fala sobre questões para pessoas com deficiência, benefícios, avanços, notícias. O Guia de Acessibilidade Cultural de São Paulo, que foi um projeto do Instituto Mara Gabrilli, né, para avaliar e divulgar todos os espaços culturais de São Paulo que têm acessibilidade, né? O site da minha empresa também, que divulga, né, notícias sobre acessibilidade, além, né, das informações institucionais. Então, é sempre bom a gente conhecer e divulgar nesses canais que a gente tem certeza que a informação vai chegar. E, para finalizar, né, a avaliação, que é sempre muito importante. Então, o público com deficiência, como qualquer público, né, também tem que ser consultado na avaliação da eficácia do nosso trabalho nas exposições, nas ações educativas, no museu como um todo, né? Então, a gente pode ter desde grupos focais de avaliação, né, para ter uma conversa maior com o nosso público, até pesquisa de público, né, feito por empresas terceirizadas, que observam os visitantes na exposição, que fazem questionários rápidos, porque é muito importante avaliar. E dá oportunidade também do visitante com deficiência poder usar suas próprias formas de comunicação para avaliar. Então, questionários feitos em braille, né, ou que a pessoa possa responder através de gravações em áudio, que ela possa usar a língua de sinais, né, então, gravar vídeos falando sobre a experiência e enviar para o espaço, né, então, dá a oportunidade das pessoas se comunicarem, né, com as suas próprias formas de comunicação, de preferência.
Aqui algumas imagens também sobre avaliações que deram muito certo. Então, no Museu Lazar Segall, em 2003, quando eu fiz a minha especialização em museologia, eu fiz um trabalho de avaliação em museus de São Paulo, com pessoas com deficiência. E, a partir dessa avaliação que foi feita no Museu Lazar Segall, hoje, né, o museu ele desenvolve todo um trabalho de acessibilidade física e tem uma exposição permanente acessível para todos os visitantes com e sem deficiência. O Museu da Língua Portuguesa, né, que agora está em reconstrução, foi um museu também que solicitou a avaliação dos usuários da Fundação Dorina Noil para cegos, e, a partir da avaliação desses visitantes, o museu desenvolveu recursos de acessibilidade para o público cego. E a última imagem foi um trabalho feito pelo Museu de Zoologia da USP, de desenvolver recursos táteis, recursos sensoriais para os visitantes cegos, que foi todo acompanhado também por pessoas da Fundação Dorina Noil para cegos, né, visitantes cegos, que avaliaram esses recursos durante o desenvolvimento. E aqui são só alguns exemplos, porque tem vários outros museus que têm desenvolvido trabalhos muito interessantes, sempre com avaliação das pessoas com deficiência, né? E toda essa nova realidade, né, que a nossa sociedade atual traz, né, de acessibilidade, de inclusão e de inclusão cultural, ela também, né, resulta em novas concepções no campo da produção cultural. Então, hoje, né, a gente tem vários editais, várias publicações, várias oportunidades para que exposições e ações culturais acessíveis sejam possíveis, sejam viáveis. Existem editais da Secretaria Estadual de Cultura, da Secretaria Municipal, que exigem que tenha acessibilidade. A Lei Rouanet, hoje, ela tem como obrigação um percentual de todos os projetos aprovados que sejam versões acessíveis, seja para exposição, para livro, para filme, para peça teatral. Então, hoje, a acessibilidade ela já é considerada como uma questão muito importante também para os editais, para as legislações, para a aprovação dos projetos culturais, né? E isso acaba gerando curadorias centradas na relação do público com as manifestações culturais, o desenvolvimento de produtos culturais que considerem a inclusão de novos públicos, o incentivo à inserção de pessoas com deficiência no universo, no mercado cultural, e a promoção de mudança cultural nas linguagens artísticas e dos espaços culturais. Então, como exemplo, eu trago para vocês a exposição do Centro de Memória Dorina Noil. Fica também o convite, né, para quem quiser, puder visitar, porque realmente é uma exposição bem bacana, que conta a vida das pessoas com deficiência visual através de experiências que vocês podem passar lá dentro do espaço. E essa exposição ela foi feita com a colaboração, né, dos funcionários da Fundação Dorina Noil para cegos, que foram convidados a serem curadores da exposição, né, junto com a equipe do Centro de Memória, que eu coordenei até 2013. Né. Então, é uma exposição feita por diversas mãos, por diversas cabeças, com o objetivo, né, de simular experiências das pessoas com deficiência visual para o público todo. Então, aqui algumas imagens, né, dessa exposição. Então, os visitantes eles podem simular como que é, né, um espaço doméstico de uma mulher com deficiência visual. Né? Como que a mulher com deficiência visual ela sinaliza seus batons, seus esmaltes, seus perfumes, que recursos que existem, né, para a mulher com deficiência visual se arrumar sozinha, se maquiar, por exemplo, né? Um espaço de trabalho de uma pessoa cega, que recursos ela tem hoje, quais eram os recursos do passado, né? O material dos estudantes cegos também, atual e no passado, como que era, o que mudou, as concepções, como entender o sistema Braille. Então, a exposição ela é toda composta de ambientes vivenciais e de experiência, né? E que acabam atendendo essa demanda que o público tem, né, sempre teve ao visitar a Fundação Dorina, de entender como que é a vida da pessoa cega. Né? Então, esse é um espaço de um centro de memória, né, que teve essa oportunidade de desenvolvimento. Né? A gente teve a oportunidade de desenvolver essa exposição através de um projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e conseguiu o patrocínio de 2 grandes empresas que olharam para as questões de acessibilidade, da proposta de vivência e falaram, é legal patrocinar essa iniciativa. Então, fica um incentivo também, que muitas vezes
o recurso de acessibilidade vai ser o que chama a atenção, né, de um possível patrocinador, de um possível financiador, para os projetos que vocês venham a submeter, a desenvolver. Então, a gente tem que estar sempre antenado, né, para não deixar de captar as oportunidades. E também, se for o momento de mandar um projeto para ser aprovado via Lei Rouanet, vocês já terem essa consciência, né, que hoje a própria Lei Rouanet exige que aproximadamente 10% do teu orçamento, né, tenha recursos de acessibilidade, dos seus recursos. Então, o que desenvolver? Para quem desenvolver? Como fazer? Isso é muito importante para que a gente não faça um recurso de acessibilidade que realmente não seja efetivo e eficiente, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de que a gente vive em uma sociedade que reconhece as diferenças dos indivíduos, que a gente tem hoje políticas, leis, né, a participação das pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade está cada vez mais ativa. Então, restringir o acesso de qualquer indivíduo ao patrimônio cultural é negar o seu caráter público e educativo, né? Então, a acessibilidade, a cultura, não é nada mais do que uma condição, né, de direito e uma condição humana, né, do nosso século. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Ficam aqui meus contatos, meu e-mail, tem o Facebook da Museus Acessíveis, que está sempre muito mais atualizado que o site, então, se vocês quiserem entrar, curtir, acompanhar, a gente sempre divulga notícias, fala de exposições acessíveis, espetáculos, então é legal para quem quiser também conhecer mais, se apropriar. Eu fico aqui disponível, caso alguém queira fazer alguma pergunta, um comentário, né? E, para quem tiver interesse, eu trouxe também alguns exemplares do meu livro, que é o Acessibilidade em Espaços Culturais, que eu lancei em 2015. Né? Então, ele é fruto da minha tese de doutorado e fala bastante, aprofunda bem a questão da acessibilidade nos espaços culturais. Né? Então, quem tiver interesse, eu tenho aqui alguns exemplares para vender. Ok? Então, fico à disposição aqui de vocês. Obrigada. Uma dúvida que eu tenho é porque tu deste inúmeras opções de acessibilidade, só que vários aspectos que nós conversamos ontem aqui, que vimos em vários momentos, foi da restrição orçamentária nessa área. Então, eu queria te perguntar se existe uma escala de prioridades nesse tipo de projeto dentro de uma instituição. Bom, na verdade, assim, a questão orçamentária hoje é uma realidade, né, para as instituições culturais e para todas as instituições no Brasil. Na verdade, as universidades têm sofrido uma série de cortes, né, não só a USP, mas várias universidades federais também. Então, a gente está num momento realmente complicado. Mas, por outro lado, né, a própria legislação, a Lei Brasileira de Inclusão e as leis de incentivo, elas já, né, colocam a acessibilidade como uma prioridade, acessibilidade universal, que é a que contempla todas essas esferas. Mas é claro que cada instituição, né, é importante fazer um planejamento, né, das adequações de acessibilidade para conseguir identificar quais são as prioridades, né? Então, um edifício, por exemplo, um espaço expositivo, um prédio, que não tem acessibilidade física, é claro que essa seria uma prioridade, porque você precisa, né, dar acesso para que as pessoas em cadeira de rodas consigam chegar até o seu espaço. Então, nos projetos, em termos gerais, a acessibilidade física, muitas vezes, ela acaba configurando uma prioridade, né? Um outro aspecto também que é muito importante, prioritário, é a questão da eliminação de barreiras atitudinais. Então, começar o projeto sempre apostando nessa questão da capacitação das equipes, no treinamento, né, para que os colaboradores eles saibam lidar com as pessoas com deficiência, basicamente, sem gerar constrangimento. Né? Então, muitas vezes, esse aspecto ele acaba sendo mais importante do que você ter um super recurso tecnológico de acessibilidade. Por exemplo, um app, que a pessoa vá com o celular e já vá, né, conectando a audiodescrição das obras, dos objetos. Né? Então, mas cada caso é um caso. Né? Então, é sempre bom que vocês tenham, né,
consultores de acessibilidade experientes que possam ajudar a elencar as prioridades. Mas a gente pode dizer que, em termos gerais, né, um espaço que ainda não tem acessibilidade física, considere isso como prioridade, apesar de muitas vezes ser o custo mais caro. Né? Então, quebrar a escada para fazer rampa, instalar elevador, geralmente isso acaba configurando um gasto maior, mas que é necessário e efetivo, né? Para depois começar a desenvolver recursos de comunicação, acessibilidade no site. Respondi? Obrigada. Professora Viviane, parabéns pela sua exposição muito clara. Eu tenho certeza que isso fará diferença para aqueles que estão montando um centro de memória e para aqueles que já têm memória, um centro de memória. E essa é uma luta, né, que você deve saber, do Ministério Público, por algumas promotorias especializadas que buscam na cidade espaços cada vez mais acessíveis, assim como as nossas calçadas, que se nós pararmos para pensar andando, simplesmente andando pelo centro, pelo bairro, onde quer que seja, a gente percebe que a nossa cidade não está preparada, né? Espero que um dia esteja preparada para que as pessoas portadoras de deficiência tenham uma acessibilidade fluida como todos nós. Eu não sei se é do teu conhecimento, mas o Ministério Público de São Paulo, tanto no seu concurso para servidor quanto para promotor, e o Tribunal de Justiça também, aqui do Estado de São Paulo, que eu tenho conhecimento, mas acredito que isso já ocorre no Brasil inteiro, ele tem cotas reservadas aos portadores com deficiência, e agora o TJ já está fazendo o primeiro concurso para juiz, né? E o MP também está com andamento de um concurso para promotor de justiça, e que tem a cota racial. Então, é o primeiro concurso. Então, isso demonstra que também estamos fazendo o dever de casa, e que a gente espera que isso seja um reflexo para a sociedade e que isso possa ser difundido muito mais. E parabéns pelo seu trabalho, porque a gente precisa de estudiosos da área, porque nos nossos trabalhos aqui do Ministério Público, o que às vezes fundamenta e dá respaldo numa decisão de um juiz, né, e a consciência de todos aqueles que trabalham nessas instituições, se baseiam em estudos como o seu. Por isso a importância desse trabalho em conjunto. Então, eu só posso dizer que a senhora veio acrescentar muito à nossa experiência e ao nosso crescimento na busca dessa igualdade para todos. E, em gratidão, né, pelo atendimento, nós elaboramos um certificado aqui de agradecimento que eu vou entregar para a senhora. Agora, nós vamos abrir para o intervalo de 10, 15 minutos, né? E o próximo evento é uma troca de experiências entre os servidores, que nós teremos alguns servidores do Tribunal de Justiça, do MP, que trabalham com centros de memórias e gestão documental. Mas é um evento aberto à inscrição para todos aqueles que tenham interesse de expor os seus trabalhos nos centros de memórias, de expor suas dúvidas, suas dificuldades. É uma troca de experiência. Então, a Karina, não sei se todos já conhecem, fica de pé. Aqueles que quiserem participar, virem à frente, dê o nome do MP ou do órgão público que representa, para participar da próxima etapa. E mesmo que não colocar o nome durante esse evento, diante desse episódio, pode levantar a mão e participar, porque o interesse é que haja uma interação, uma troca de experiência entre vocês. Meu muito obrigado. Em 10 minutos, 15 no máximo, estaremos de volta aqui, tá bom? Muito obrigada. E lá também a pós-graduação eles trabalham muito, muitos alunos fazem monografia sobre isso. Eu estou sempre